Mas pronto, eu enviei-te aí. Sim. Acho que Uhum. são algumas apresentações. Sim. Acho que são 9, acho eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sim, 9. Ok, Uhum. pronto. Eu não sei se tu já falaste. Pronto, isto tem uma parte teórica inicial, que é a parte Uhum. da ótica, Sim. do microscópio, como é que funciona. Sim, Tu já sim. falaste disto também em Sim, já aulas falamos disso. este ano? Sim, sim, sim. Pronto, depois a minha ideia é abordar o microscópio eletrónico, Uhum. depois abordar a citoquímica, a parte Sim. de colorar membranas, etc. Uhum. Uhum. Depois vamos passar para o núcleo, que é uma divisão super importante dentro das células. Depois Sim. falamos sobre divisão celular, mitose, Uhum. especificamente, e depois meiose, está bem? Uhum. E depois falamos do controle do ciclo solar e dos vários checkpoints associados. Uhum. Acho que estás familiarizado, não? Ahm, Espera, a Mas última também nós parte, já se vamos calhar. ver. Sim, sim. Pois. Depois, Uhum. depois biomembrana. Pronto, e depois ainda vamos falar de citoesqueleto, que tem a ver com Uhum. ligações entre Sim. estruturas. Pronto, Sim. Ok. ok? Pronto. Tá bem. Então, se calhar, podes abrir já o primeiro, que é o de microscopia. Ok. Tu fizeste o ensino cá em Portugal, que tu não és asiático. Sim, sim, sou um caso asiático, só fiz tipo. Veio cá mais ou menos há 4 anos, sim. Se calhar ainda tenho um bocado de dificuldade em português, então, yeah. Mas já falas muito bem. Obrigado. Parabéns. Tu és de onde? Sou de origem chinesa. Os meus pais são chineses. Chinesa? Sim, sim, Muito bom. sim. Ok. Uhum. Há 4 anos. Boa. Pá, Quatro foi anos. 4 anos e já falas português. Eu Obrigado. não falaria chinês ao fim de 4. Ok. Tá bem. Olha, Uhum. vamos falar então de microbiótica, pode ser? Ok, deixa-me só Queres ver. abrir Ah, esta primeira apresentação? sim, sim, já Tem abri. 29 slides. Ok. Eu deixo de estar a partilhar. Tu partilhas a tela, está bem? Ok, tá bem. Eu vou te deixar partilhar aí. Aqui. Partilhar. Ok, deixa-me partilhar a tela. Quando quiseres, podes partilhar. Aqui. Ok, já está. O teu objetivo era ter 2 horas, né? Ah, 1 hora tipo, por dia, se calhar. Hum, 1 hora por Duas. dia? Se- Em princípio, se calhar às fins de semana, tipo, às fins de semana, se calhar sábado, domingo, 1 hora, tipo, sábado, 1 hora, domingo. É isso que estou a planear, se calhar. Ok. Sim. Imagina, quando me enviaste, tu já me enviaste o pagamento de 2 vezes, certo? Sim, sim, sim. É para hoje e amanhã. Ah, só que na altura eu não tinha percebido, Sim. ok, tu queres então 1 hora, digamos, ah, nós vamos juntar a parte de Uhum. histologia com Sim. biologia celular, que estão Ah, intimamente ligadas, está bem? sim, sim. Ah, pronto, mas a ideia é, eu ao domingo estou totalmente impossibilitado de dar, percebes? Ok, ok, Nós tá bem. podíamos fazer, digamos, de uma vez 2 horas. Ok, se calhar hoje só consigo fazer 1 hora, depois já não tenho coisas Ok, para fazer. Sim. Então já deixamos está. isso para a próxima semana, pode ser? A outra aula? Pode ser. Até Sim. pode ser, por exemplo, Uhum. imagina, nós podemos fazer 1 hora agora e depois podemos Sim, agendar a outra hora que devíamos ter feito este fim de semana, podemos sim. agendar para a semana, para a próxima semana, durante a Sim. semana. Deixa-me ver. Porque o meu horário está um bocado puxado, se calhar só consigo à noite, tipo, das. Acho que de terça e quinta não consigo, mas deixa-me ver. Segunda, quarta, segunda e quarta e sexta, se calhar tipo à noite, tipo mais ou menos às 7 mais ou menos, não sei se o professor consegue. 7 horas. 7 horas à sexta é muito difícil, quinta-feira também estou totalmente cheio. Sim. E o top 0 é quando? Segunda, mais ou menos, saio mais ou menos às 6, acho eu. Depois chego a casa mais ou menos 6h30. 7, não sei se o professor consegue. Ok, 7 horas. 7. Ok, Miquel, esta segunda pode ser. Ok. Segunda-feira, deixa-me só pensar rápido. Hum, Segunda. Não, pá, é muito difícil. Tu não É tens muito nenhum dia de difícil, manhã? pois não. Não, realmente o meu horário está um bocado puxado durante a Não? semana. Ok. Se Olha, calhar. então,
Pá, Sexta, difícil. se calhar consigo. Próxima sexta estou livre. Se calhar sexta, estou livre. Mas depois eu envio Sim, sim, mensagem e nós depois combinamos melhor. combinamos. Sim, 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 Está bem? pode ser. Pode Está ser? bem. Para agora Uhum. estamos a aproveitar a aula ao máximo. Mas Ok, a ideia ótimo. pronto, é nós tentarmos repor durante a semana para depois então no fim de semana voltarmos a fazer as tais duas, né? Porque Sim, é esse o sim, está plano. bem. Ok, Ok, muito bem. ok. Pronto, olha, a nível de microscopiótica, Uhum. pronto, já estás a ver. Isto tudo começou com o Leeuwenhoek e com o Robert Cook. Já falaste disso, certamente? Sim? Da história do microscópio, acho que não. Não? Falámos logo, tipo, funcionamento, se calhar, e das constituições, mas da Ok. história, se calhar, não muito. Então podes Não avançar, falámos podes muito. avançar. Hum. Sim. Vou para baixo. Sim, sim. Podes andar. Pronto, podes avançar. Tu tens microscópio. Não, podes avançar. Tens microscópio óptico de campo claro, ok? Que sabes como é que Sim. funciona? Campo Não claro. tens dúvidas nisto? Eu acho que nunca ouvi microscópio de campo claro. Não. Isto é o. O de campo claro é basicamente Hum, é a mesma coisa que dizer sim. microscópio óptico. Pronto, Ah, não te tá bem, preocupes com tá isso. bem, tá bem. Quer Sim. dizer que usas uma luz para Uhum. identificar o objeto, enquanto que Sim. campo escuro é por bioluminescência, Ok, ok. Entendi. ok? Sim. Uhum. Então pronto, o de campo claro é só para dizer que tens uma lâmpada acesa que está Uhum. na parte de baixo. Sim. Tu falaste dos constituintes do microscópio? Sim, sim, falamos. O prisma, o condensador, pronto. A Prisma, É, não sei. Ou não sei se a Prisma tem outro nome, mas não. Acho que não. Prisma não. é, é, um, é, Mas um, é condensador um- é sim. um- é o refletor, O refletor, está bem. ok? É o prisma Ok, refletor, que é basicamente ok. aquilo que permite que a imagem Uhum. mude a sua direção Sim, para tu conseguires ver, em vez de ver em pernas para o ar, estás a ver uhum. da forma correta. Percebes o que eu estou a dizer? Sim, Isso sim, sim. acontece no refletor, essa Ok, switch de imagem. está bem. Mais coisas que eu tenho para dizer. Tu tens o foco, tens a lente, tens os vários tipos de objetivas, que depois nós já Uhum. vamos fazer, depois isso está associado a cálculos, tens que Uhum. fazer cálculos, certo? Sim, sim. Ahm, Pronto, isto não tem grande coisa que se diga a nível de Uhum. constituintes. Esta parte é básica, mas tu é que me vais dizer. Sim. Podemos avançar? Estás à vontade? Sim, sim. Ok, força. Ok. Pronto. Como é que se forma a imagem? A parte da formação da imagem é super importante de calcular aquilo que é a ampliação total. A ampliação Uhum. total, como tu sabes, a própria objetiva tem já uma ampliação Uhum. e depois ainda tens a parte de ampliação, digamos, a parte ocular já tem Uhum. amplificação, tá bem? E depois ainda Sim, tens a objetiva. sim. A objetiva é aquela parte que tem várias cores, Uhum. verde, eh, Sim, vermelho, amarelo, azul, sim, etc. Está sim. associado a multiplicação, a números que multiplicam a imagem por 20, Uhum. pelo que for, ok? Sim. E depois tens a própria ocular já tem uma objetiva. Se tu tirares o óculo do microscópio, aquilo Sim. já está a ampliar alguma coisa. Pronto, então Sim. tens que fazer sempre essa multiplicação para descobrir qual é a Uhum. a amplificação total. Não é só pensar na objetiva, também tens de Sim. pensar na parte ocular. Pronto, Uhum. a imagem final é sempre virtual, porque Sim. passa por vários feixes, ok? Não é uma imagem real. É ampliada, como já percebeste, e está Sim. invertida, ok? Sim. Podes avançar. Ok. Ok, falando de resolução e limite de resolução, chegaste a falar disto. Sim, falamos disso. Pronto, a resolução ou poder resolvente é a capacidade de distinguir pontos muito próximos, ou seja, é aquilo que chama-se de equidade visual. Equidade visual, está bem. Ou seja, qual é o mínimo possível que tu consegues estar Uhum. para conseguir distinguir dois pontos o mais próximo Sim. possíveis, ok? Sim. É até quando é que tu consegues pegar em dois dedos teus e elevar aos teus olhos e consegues ver Uhum. os dois e não passas a ver um. Pronto. Sim. Um, e o limite de resolução é a distância mínima entre objetos para que sejam distinguíveis, ok? Uhum. É muito parecida a definição, mas tem essa diferençazinha. Sim. É a capacidade de distinguir pontos muito próximos e o outro é a distância mínima, ok? Uhum. Entre dois objetos para que sejam distinguíveis. Diferente. Sim. Força. Ok. Ok.
A nível de cálculo, como já percebeste, a resolução pode ser calculada através disto, que é a divisão do comprimento de onda, ok? Sim. A dividir pela abertura numérica da objetiva. Essa abertura numérica da objetiva tem a ver, está associada com um N, tem a ver com o índice de refração. Sim. O índice de refração é um valor que te dão, geralmente, tá bem? Que tem a ver, Sim. o índice de refração está associado com o óleo que tu usas. Uhum. Quanto mais espesso é o óleo, isso vai alterar o índice de refração, já percebeste? Sim. Sim. Ok. E vais multiplicar isso por um seno associado a um ângulo, Uhum. que faz sentido, certo? Sim. Que é a direção em que tu estás a olhar em direção àquilo que é o teu foco de luz. Então vais fazer aí um ângulo, um seno. Desculpa, é uma direção. Este ângulo é de quê mesmo? Este teta? Esse ângulo? Sim. Esse ângulo basicamente é a relação entre o teu. Como é que eu tenho de explicar? Entre a objetiva, Objetiva. ok? E aquilo e o cone que tu estás a observar, ou seja, onde a placa está, a tua objetiva e onde a placa está. Que geralmente esse ângulo há de ser 180. Ok, entendi. Percebes o que eu estou a dizer? Sim, 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 Pronto, sim. isso é um valor sempre fixo. E isso dá-te o Ok. poder de resolução, ok? É simples. Ok. Tá bem. Ok, podes avançar. Aí avança aí. Ok. O ângulo de abertura da objetiva é sempre 2 vezes alfa e depois o semiângulo da abertura da objetiva é o alfa. Ou seja, o que é o alfa? É o semiângulo da abertura da objetiva. O que é o semiângulo da abertura da objetiva? É, digamos, Ah, se dividires metade daquilo que a objetiva consegue ver. Porque a sim. objetiva é um círculo, certo? Quando a objetiva é um círculo, em círculos nós falamos de 2π, sim? Sim, sim, Associamos o sim. π a círculos. Pronto, Uhum. isto é a mesma coisa. É uma coisa super simples, ou seja, o ângulo da abertura da objetiva, se queres saber o ângulo, tens que multiplicar por 2, Por dois. Sim. porque cada alfa representa só metade do ângulo. Ou seja, Sim. é um raio. Percebes o que eu estou a dizer? É o raio só, Sim. não é um diâmetro. Sim? Ok. Tá? Sim. Entendi. Isto provavelmente, tu até deste isto bem mais simples, não? Não, realmente não falamos disso. Não? Ok. Sim. Podes avançar. Tá. Ok. A objetiva numérica do objetivo é o que eu já tinha dito, que é a tal multiplicação, o n vezes o Sim. seno de alfa. O seno de alfa, o alfa é a abertura que a tua objetiva ela consegue, é o semiângulo. O Uhum. n é o índice de refração do meio, entre Sim. a objetiva e o objeto, ou seja, tem a ver com o óleo que tu metes. Uhum. E esse n podes calculá-lo através da velocidade da luz no vazio a dividir pela velocidade da luz no material. E descobres esse n, esse índice de refração. Mas geralmente esse índice de refração é dado. Mas se tivesses que Ok. descobrir, tens de fazer esse cálculo, está bem? Ok. Tá bem. Ok. Se eu estiver a andar muito rápido, diz-me, está bem? Ok, ok. Sim. Mais coisas. A objetiva de imersão, isto tem a ver com os diferentes tipos de índices de refração. Por exemplo, o ar tem um índice de refração menor que o vidro Uhum. e o óleo de imersão tem o mesmo índice do vidro. Ok? Sim. É 1,5. Ou seja, Uhum. o óleo quase que não interfere no processo, percebes? Porque o índice de refração é aquilo, imagina, tu tens a luz e a luz não está a bater diretamente no material. Tem Sim. uma lamela a separar, certo? Uhum. Sim. E nós estamos a calcular qual é que é o índice de refração para perceber quanta dessa luz é que vai conseguir atravessar o vidro para chegar ao material, para chegar aos nossos olhos. Percebes o que eu estou a dizer? Sim. Sim, sim. Ok. E digamos, o óleo de imersão quase que não altera o índice de refração normal. Percebes o que eu estou a dizer? Sim. Sim, sim. Ok. O limite de resolução, como é que tu calculas isso? É através deste cálculo, que tem a ver com a abertura numérica da objetiva, se te derem o valor. Uh, Uhum. Pronto, aqui acho que já não há de ser preciso muito mais. Imagina, geralmente o comprimento de onda que estás associado é a luz azul, que é aquilo que está associado com a luz, é a luz azul. O óleo de imersão é aquele valor que é sempre fixo, que é 1,5. Geralmente o óleo de imersão tem sempre esse valor. O Sim. teu máximo de abertura numérica é 70, ok? 70, o sim. que, o que te dá 0,94. Se fizeres o seno de 70, dá esse valor. Pronto, e depois é só Sim. meter aí os valores e vai-te dar o limite de resolução do microscópio óptico, que neste caso, em específico, seria 0,2 micrómetros. O que é que isto quer dizer?
Miquel, o que é que quer dizer que o limite de resolução do microscópio é 0,2 microns? Que a distância mínima para distinguir dois objetos é de É isso. 0,2 micrômetros. Ou seja, mais pequeno que isto Mais- já se torna difícil. Pronto, é Sim, isso. é isso. Isso é que é fundamental que tu saibas. Força. Ok. Ok? A limitação à observação do material biológico no microscópio óptico. Quais são as limitações? Sabes? Não. Limitações. Ah, Tem a ver com os diferentes organelos presentes na célula. ok, Imagina, sim. tu vais ver tudo da mesma forma. Há vários organelos que estão sobrepostos e tu vais ver tudo com a mesma cor, tudo exatamente igual. Enquanto que no microscópio eletrónico tu consegues distinguir claramente o que é o núcleo de uma estrutura que está a fazer só, que é importante, por exemplo, no citoesqueleto, Sim. ok? Por exemplo, microtúbulos ou assim. Tu, num microscópio eletrónico, tu vais conseguir distinguir claramente o que é um núcleo, porque vai ter uma cor específica. Sim. Os microtúbulos vão ter uma cor específica, percebes? E aqui não. No elétrico. Mas o No elétrico não eletrónico. é. O eletrónico não é tudo preto e branco. Sim, não. O que Sim. eu te estou a dizer Sim, sim. tu tens vários tipos de eletrónicos. Tu depois tens Ah, eletrónicos por luminescência. Depois é uma coisa que nós vamos ver. Não é? ok, está bem, está bem. Mas sim, o eletrónico é tudo a preto e branco. Sim, Uhum, tens razão. Só que a diferença aqui, por exemplo, no microscópio óptico de campo claro, é uhum, que a limitação maior tem a ver com o, o tipo de material uhum. vai. Os diferentes organelos vão fazer com que a luz chegue aos nossos olhos de formas diferentes. Porquê? Porque o próprio material vai refletir e refratar a luz de formas diferentes. Sim. E isso leva a pequenas alterações, ou seja, basta uma pequena deslocação da luz que vai mudar Uhum. tudo. Enquanto que o eletrónico, como é uma imagem digital, Sim. digamos, é um princípio que não usa, digamos, uma lâmpada para perceber a imagem. A imagem é criada através de computação. Sim. É muito mais fidedigno, percebes? Sim. Porque vai Sim. representar, não precisa de uma fonte luminosa, e essa fonte luminosa não está sujeita a alterações de ângulos nem nada, percebes? Uhum, Porque basta tu uhum. alterares um bocado o ângulo que vai alterar a imagem final. Ou Sim. seja, há muitas variáveis no microscópio óptico, enquanto que no eletrónico essas variáveis são todas desprezáveis, percebes? Sim, sim, Pronto, sim. é por causa disso. Ok? Ok, Estás? ok. Força. Entendi. Mais coisas para te dizer. Super importante, e isto tu falaste, que é como é que tu vais preparar o material biológico para observar no microscópio óptico. Ok? Tu, para Uhum. preparares um material para usar no microscópio óptico, esse material nunca poderá estar vivo. Sim. Tem que estar morto. E no eletrónico, isso também acontece? Eletrónico? Sim. Eu acho que. Não. Consegues observar material vivo no eletrónico? Já vamos Eletrónico. ver. Sim, Já sim, vamos tá ver. bem. Ok. No óptico, o material tem que estar vivo. Desculpa, tem que estar morto. Sim. Porquê? Porque tu vais fazer fixação, Uhum. desidratação, e nós já vamos ver o que é, impregnação, ou seja, Sim. depois disto tudo, se ele não está morto, vai ficar, ok? Sim. E depois a inclusão. Isto é tudo processos para chegares a uma lâmina Uhum. de objeto. Ou seja, a fixação é um processo, a desidratação é outro processo que tem o objetivo de diminuir ao máximo as reflexões e refrações, ou seja, Aham. só ficar mesmo o material biológico. Sim. A impregnação é uma forma de colar ao máximo uma estrutura à outra, e a inclusão é outro processo. Nós já vamos ver cada um Tá em bem. detalhe, está bem? Avancei. Ok. Isto é exemplos de imagens que podes tirar um microscópio de campo claro. Isto até é exemplos de células vegetais, onde tens xilema e filema. Essa imagem Sim. da direita é um exemplo disso, está bem? Uhum. E a outra são células animais, está bem?
onde podes distinguir diferentes coisas. É óbvio que tu no campo claro também podes fazer colorações, e isso vai-te dar, é a parte de histologia que nós depois vamos falar mais para a frente, também. Ok. Força, podes avançar. As diferenças, então, de fase dos raios luminosos transformados em diferenças de intensidade luminosa, pronto, é o que o microscópio óptico de contraste de fase faz, porque tu tens o microscópio óptico de campo claro, ok? Uhum. E agora tens o contraste de fase. Estás a perceber a diferença? Diz-me. Consegues perceber a diferença? Não. Imagina, o de contraste de fase vai fazer com que a parte da célula que são menos intensas, ou seja, Sim. organelos que são mais finos ou que têm uma densidade menor, vão ficar apresentados mais claros, enquanto que o resto vai ficar mais escuro, ou seja, é por contraste de fase, é contrastes de densidades através dos feixes luminosos, enquanto que no microscópio óptico tu tens sempre de fazer uma coloração Sim. para perceber alguma coisa, senão aquilo dá-te só branco. O contraste de fase tu já consegues ver a preto e branco as cenas. Percebes o que eu estou a dizer? Ok. Sim. E essa diferença vem precisamente daquele diafragma que aparece. Uhum. Aqueles dois diafragmas que aparecem aí no tubo do microscópio, que são as diferenças entre o A e o B. O A é um microscópio de campo claro. E o B é um microscópio de contraste de fase. Leva diafragmas para filtrarem a luz. Aqui o A e o B é essas diferenças entre É, esses dois. sim. Ok. Aqui está Uhum. B e o C, mas enfim, sim. Sim, B e Sim, C, sim. porque o microscópio que estava no A, exato, sim. Isso é um recorte. Ah, Então, tá bem. Ok. então, basicamente ele vai passar a luz, já vai ser filtrada, ou seja, tu não vais ter todas as gamas de radiação a entrarem no Aham. objeto, são gamas Sim, específicas, que sim. já passaram por um filtro. Uhum. Depois, a luz que é passada pelo objeto é por si depois filtrada por um outro diafragma, que já é, digamos, uma placa de objetiva, que, digamos, Sim. já pertence à objetiva, Uhum. e que vai dividir, e que, por sua vez vai transformar a luz que está a passar em contrastes de fase, ou seja, isto é, se tem muita luz a passar, vai dar uma imagem mais escura, se tem pouca luz, vai dar mais branca. Mais branca, E sim. depois aí tu vais conseguir distinguir estruturas sem precisar de fazer coloração. Ok? Ok. Sim. Tens a ideia do contraste de fase? Sim. Ok. Aí avancei. Ok. É o exemplo, olha aqui a diferença nas imagens. Uhum. Reparas que ao fazer o contraste de fase, tu consegues ter uma imagem muito mais nítida. O primeiro é em campo claro, o segundo é em contraste de fase. Notas a diferença? Sim. É abismal. Porquê? Devido a todos esses diafragmas, ok? Isto é um Aham. fibroblasto. Pronto, Aham. ok. Isto é um exemplo só para tu perceberes. Avança, força. Ok. Isto ok, depois tens microscópio de interferência e diferencial de Nomarsky. Não sei se chegaste a falar de todos estes microscópios. Não. Não? Então não há de ser importante. Então podemos avançar. Ok. Ok, também se calhar. Não. Ok, falaste do microscópio de fluorescência? Também não. Não? Hum, Mas isso é bem importante. eu acho que não. De fluorescência. Aqui. Confirma, porque este aqui é super Ok. utilizado. Não? Deixa-me ver o PowerPoint. Microscópio óptico. Ok, sim, falamos. Só que falamos tipo de uma forma mais geral. Realmente, tipo, na Ok, PowerPoint só consigo ver tipo a fluorescência e depois uma imagem e só tenho isso. ok, Sim. ok. Ou seja, Uhum. mas nem falaste do Normarsky? Normaski não.
Aqui só vejo transmissão, contraste de fase, polarização, fluorescência e confocal. Só isto. Tipos de microscópio. Ok. E de um modo muito geral. Mas podes ir para o de Nomarsky. Outra vez? Só? Aí anda para trás. Sim. Aqui. Sim. Pronto. Podes avançar para a próxima. Ok. Próxima. A única diferença deste é que consegue, digamos, tu consegues diferenciar ainda mais um bocadinho diferentes estruturas. Ou seja, é um contraste de fase, mas onde tu podes ver, por exemplo, adipócitos, ou seja, a gordura, etc. Sim. É, digamos, é uma definição maior. Pronto, basicamente é isto, para simplificar. Tá bem. Ok. Podes avançar. O do fluorescência já usa uma coisa especial, que é moléculas, ok? Fluorescentes. Ou seja, o que é isto? Absorvem luz com um comprimento de onda específico, logo, o seu comprimento de excitação é específico. Sim. Emitem luz com um comprimento de onda superior, ou seja, basicamente o que é que isto quer dizer? Que tu vais basicamente excitar determinadas moléculas da célula para elas emitirem a luz que tu pretendes. Ou seja, Ok. essa luz vai ser percebida como uma cor de fluorescência. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Tu vais pegar na tua célula e tu queres observar os diferentes organelos. Sim. Tu sabes que aqueles organelos, para emitirem luz na onda do azul, precisam de ser excitados com um certo comprimento de onda. Então é isso que tu vais fazer. Tu vais excitá-los nesse comprimento de onda para eles terem aquela luz. Enquanto que outros, por exemplo, para emitirem uma determinada cor, vão precisar de uma certa gama de comprimento de onda. Então tu vais dar-lhes aquela. E através disso, tu depois vais perceber a célula com diferentes cores, ou seja, associadas a diferentes comprimentos de excitação e de emissão. Sim. Ok? Mas já vais perceber. Avancei para o próximo. Ok. O que é que acontece? Tu vais emitir luz, ou seja, luz com vários tipos de comprimento de onda, ou seja, associadas, por exemplo, ao vermelho, azul, verde, exemplo, Sim. e isso vai até ao teu ao teu objeto, ok? Que é a tua célula, e essa tua célula vai transformar aquela radiação, aquela energia que tu lhe estás a dar em luz. E essa luz depois vai ser percebida pelo microscópio. Ok. Sabes o que eu estou a dizer? Pronto, Sim. é um exemplo. Força. Ok. Podes avançar. Hi. Ok. Okay, is that the staircase over there? Dás-me só um momento, Miquel. Sim, não faz mal. Desculpa, é que eu estou aqui com. Sim. Olá, estou de volta, desculpa. Ok. É que eu estou Fala. aqui numa residência de estudantes aqui em Sim, Lisboa. sem problema. E pronto, Sim. apareceu-me aqui uma rapariga a perguntar uma coisa. Ok. Sim, sem Pronto. problema. Então, tu avançaste. Ok, Aqui, está sim, ok. avancei para esta. Ok. Microscopia de fluorescência. Como é que funciona? Tu tens a fluorescência primária, ou seja,
todo aquele tipo de fluorescência que todos os objetos emitem naturalmente, ok? Só que tu não estás a percebê-la porque não tens os equipamentos necessários para a perceber, para entender. Imagina, Sim. a tua mão neste momento está a emitir uma radiação com uma determinada cor, com um comprimento de onda, muito visível. Só que tu não tens a capacidade de ver, ok? Uhum. E isso chama-se a fluorescência, é primária autofluorescência, ok? Depois tens a induzida, que é aquilo que nós fazemos com a tal microscopia de fluorescência. Ok. Ou seja, nós vamos Sim. induzir é que ele imita aquela cor que nós queremos. Ou seja, a fluorescência resultante da utilização de corantes fluorescentes, ou fluorocromos, é os nomes, ok? Específicos para determinadas estruturas celulares. Ou seja, o que é que isto é? Tu sabes que, imagina, tu queres ver microtúbulos. Sim. Tu vais fazer o quê? Tu vais dar à célula esses tais fluorocromos, ou seja, esses corantes fluorescentes, que quando receberem um determinado tipo de energia, ou seja, energia numa certa gama de cor, Sim. vão emitir uma cor verde. Então tu Sim. sabes que quando estiveres a olhar ao microscópio, se aparecer alguma coisa verde, todas essas coisas que aparecem verdes são, microtúbulos. Sim. Porquê? Porque tu coraste a célula e aqueles corantes só vão atuar nos microtúbulos. E esses corantes, quando forem excitados, vão libertar cor verde. Ou seja, se tu olhares e vês coisas verdes, todas essas coisas verdes são microtúbulos. E tu podes fazer isso com todas as estruturas celulares. O núcleo. Tu sabes que há um corante que cora de azul. Então tu vais meter azul. Tudo o que tu vês azul nessa imensidão de células que tu estás a ver são só núcleos. Percebes? Ok. Sim. Pronto. Exemplos de fluorocromos. Tens a fluoresceína, que emite uma cor verde. Ok? Sim. E tens a rodamina, que emite uma cor vermelha. São as mais comuns. E depois já há vários tipos de isto chama-se imunofluorescência. São testes de imunofluorescência. Vais fazer, Ok. são vários tipos de microscopia. Tu vais utilizar basicamente um corante específico para se ligar a uma estrutura celular. Esse corante vai se ligar a essa estrutura celular especificamente e depois vai emitir uma cor, uma determinada cor. No exemplo da fluoresceína é verde, na rodamina é vermelho. Vai dizer que aquilo é aquilo. Pronto, é isso. Ok. Tá? Microscopia de fluorescência. Tens aqui o exemplo, imagina, tu estás a ver ali a azul, são alcaloides e a clorofila está a vermelho. Ou seja, tudo o que está a vermelho é clorofila. Ok. E o que está azul são alcaloides. Pronto. Mais exemplos. Depois tu podes fazer uma coisa, microscopia de fluorescência também usa muito uma coisa chamada FISH, que é um processo mais avançado de fazer microscopia de fluorescência, que é ver diferentes tipos de células com diferentes cores, mas pronto, não sei se chegaste a falar ou se ainda vais falar. Pronto, mais coisas que eu tenho para dizer. Não tem mais nada daí. Ok, podes avançar. Aqui. Olha, por exemplo, tu numa mitose podes ver isso tudo, porque depois tu podes dizer, quero ver os microtúbulos a verde. Vou meter um corante que vai ligar-se aos microtúbulos e imita verde. Pronto. Tudo o que estás a ver a verde são microtúbulos. Quero que o núcleo fique azul. Pronto. Percebes? Sim. Está feito. Podes avançar. Depois tens microscópio confocal, que é um microscópio gigantesco. Não sei se chegaste a falar. Sim, referimos disso. Ok. Sim. Mas vocês só referiram, vocês não Sim, não aprofundaram. falamos, não aprofundamos, não. Mas como é que depois vocês, tipo, isso não vai sair no vosso teste, é isso? Ou vai Não. sair, mas vocês têm que estudar? Já fiz o teste na semana passada, esta semana, mas não saíram tanta coisa em relação tipo, aos tipos de microscópio. Não? Ficamos mais naquele típico de transmissão, se calhar. É? Ok. Sim. Pronto, mas olha, o microscópio confocal, já que fizeste o teste e tudo, então eu até vou ser mais rápido para tentarmos ir para outra parte. O microscópio confocal utiliza um princípio um bocadinho diferente, é parecido com um microscópio de fluorescência, mas a imagem que vais ver é uma imagem de varrimento, ou seja, usa um laser. É basicamente isso. Pronto. Eu não te vou estar a cansar, já que tu não gostaste muito. Podes avançar. Ok. Podes avançar também? Este também. O microscópio confocal, para criar uma imagem, o ponto de luz faz o varrimento de cada ponto do plano de foco. Por exemplo,
Porquê que o microscópio confocal é importante? Porque no microscópio confocal consegues ver organismos vivos, não têm que estar mortos. Ok. Pronto, ou seja, isto permite que tu não tenhas que fazer todo aquele processo de fixação, impregnação. Pronto. Isto podes ver os organismos vivos, isso é incrível. Pronto. Podes avançar. Precisas colorar, por exemplo, a Não, amostra? não. Não é Não necessário? tem. Tá bem. Não. Ok. Pronto, o microscópio confocal também pode funcionar com luz, ou seja, podes colorir a tua célula, os diferentes organelos, sem matar a célula, ou seja, ela só vai estar a dar aquelas cores, mas fica ilesa. Sim. Podes avançar? Estamos a acabar também. Tem exemplos, microscopia confocal, fluorescência e confocal, as diferenças, de nitidez, Ok. mas podes avançar. O microscópio confocal não é assim tão importante. Podes. Ok. Aqui estamos O a- microscópio confocal permite Sim. fazer uma coisa, permite ver estruturas em 3D, Aham. porque faz um varrimento de tudo, ou seja, a imagem não fica só vista de cima, ela faz um varrimento, ok? Ela vai entender toda a estrutura celular viva, Ok. ok? Sim. Isso permite ver em 3D, ou seja, o microscópio confocal permite perceber o que é que está em cima e o que é que está em baixo, consegue dar origem a sobreposições. E isso é uma Ok. imagem em 3D. Pronto, podes avançar, força. Ok. Aqui E acho que já não acabou. tem mais nada. Sim. Agora, podes pôr no próximo já. Ok. Deixa-me só. Tenho E de. vamos falar de microscópio eletrónico. Eletrónico. Acho que tenho de só mandar isto. Ok. Ok. Só consegue me ouvir? Ok, está bem. Calma. Ok. O professor consegue me dar a permissão de partilhar o ecrã, por favor? Sim, Força, sim. desculpa. Sim. Força. Ok. Aqui. Tá. É este. Tá. Exatamente. Ok. Ok. Pronto. O microscópio eletrónico funciona exatamente a mesma coisa, os cálculos, como nós já tínhamos visto anteriormente, só que a distância que permite perceber dois objetos
percebendo-se esses dois objetos, ou seja, sem se confundirem com um só, é muito maior, ok? Uhum. Aqui estamos a falar na capacidade de um angstrom, ou seja, consegue ver mesmo, consegue distinguir dois objetos mesmo a uma distância mesmo mínima, ok? Sim. Um angstrom é uma enormidade de valor. Ok. Tá bem. O angstrom está associado a 10 levantado a menos 10. Ok. Ok. Tá bem. O microscópio eletrónico de transmissão, pronto, podes avançar. É um microscópio que já funciona com uma sintetização através de computador daquilo que é a imagem. Podes avançar. Uhum. O I3S, por acaso, é o centro de investigação onde eu faço investigação. É esse instituto. Ok. Ok? Podes avançar também. Sim. Então, só imagens. Podes avançar. Isto é o senhor que foi desenvolvendo. Ok. Uhum. E nós estamos a falar numa coisa. As lentes são eletrostáticas. Isto quer dizer que são eletrões que são enviados Uhum. diretamente para o objeto. Ok? Ao Sim. contrário daquilo que é a luz, que são fotões. Pronto. Uhum. E as lentes também são eletromagnéticas, ou seja, são cilindros de jogos, ou seja, nós estamos a associar características da luz, mas sem utilizar um foco de luz normal, ok? Sim. Estamos só a mandar Eletro. elétrons, ok? Sim. Ok. São. Ok. Resulta no número de elétrons que atingem o ecrã, ou seja, um, imagina, tu envias elétrons, se os elétrons. Por isso é que isto é uma imagem computizada. Porquê? Porque o computador vai perceber quais é que são os elétrons que deviam estar a chegar à imagem e não estão. Os Uhum. elétrons que não chegam à imagem, claro está. Quer dizer que estão a bater em material que nós estamos a observar. Sim. Ou seja, tudo aquilo que fica com elétrons é local onde não existe material molecular ou celular. Uhum. Sim. E o que bate é que existe. Pronto. E aí Ok. tu fazes existe logo aí o contorno daquilo que é a célula. Uhum. Ok? Ok. Podes avançar, isso tem instruções de microscópio, não sei se tu chegaste a dar isso em pormenor. Não. E. Pronto, o caso do microscópio eletrónico o microscópio eletrónico, a coluna que chega até aquilo que é onde é percebida a imagem, é uma Uhum. coluna vácuo, ou seja, não existe qualquer tipo de elétrons, que é para não haver choques de anti-eletrões, tem que estar em vácuo. Uhum. Ou seja, não há nada, absolutamente nada. E os elétrons assim são percebidos da melhor forma possível. A preparação de material biológico pode ser feito por fixação do material, não se podem Sim. observar células vivas, como é óbvio, Sim. e também execução de cortes ultrafinos, que é, tu tens material que está, digamos, endurecido e tu vais fazer cortes. Uhum. Basicamente o material está numa resina especial, onde tu depois fazes cortes em pequenos cortes e vais observar isso. Sim. Podes avançar. Ok. A fixação, como é que se faz? Pronto, acho que não é preciso estar a demorar muito. Tens aí tudo isso escrito, ou queres que eu te diga? Uhum. Como é que eu faço? Acho que não é necessário. Mas a Não? fixação para ótica e eletrónica é a Igual. mesma técnica? Tipo, o processo é o mesmo? Ou Sim, há sim, é diferenças igual. entre elas? É igual? Está bem. Tem uma Ok. parte de fixação química, ou seja, toda esta parte é igual, por isso é que só está uma vez escrita. Ok. Está bem. O principal fixador é o tetróxido de diósmio, não sei se chegaste a falar disso, Não. é um fixador de células animais. Mas sim. Ahm, tu, chegaste, tu sabes que é um fixador. O que é o processo de fixação? Um Não. fixador é tipo uma substância que ajuda a fixar este processo, não? Tipo. É isso, é? Eu percebo o que É estás a isso? dizer. É Sim, isso. sim. Sim, sim. É uma coisa que vai. É isso, é isso. Uhum. Uhum. Estás. Um, Outro tipo de substâncias que são os aldeídos, e tens aí alguns exemplos: o formaldeído, o glutaraldeído, Uhum. ok? É um fixador de Proteína. proteínas, Sim, potencialmente. sim. Pronto, tens há vários tipos de fixadores. Podes avançar. Ok.
Geralmente o que mais se usa na fixação é juntar glutaraldeído com ósmio, ou seja, o glutaraldeído para fixar as proteínas o máximo possível e o ósmio para fixar a célula em geral, ok? Aham, ok. Podes avançar, força. Pronto, isto é a mesma coisa, é imagens só, ok? Podes continuar. E isto basicamente é fixação. Depois tens a desidratação e tudo isto é igual também no microscópio óptico, ok? Ótimo, Que sim. é retirar água, ok? Basicamente é isto. Para isso tu usas um soluto orgânico, um soluto tipo um soluto que ajuda a água a sair dentro das células, com sal, ou como sal, cloreto, etc. Sim. Depois, a impregnação resulta na substituição do desidratante pelo meio de inclusão, ou seja, tu depois queres que o desidratante saia, esse tal soluto orgânico que tu usaste que ele saia, para então colocares um meio de inclusão, ou seja, um meio que vai circular as células, sem ser água. Sim. Okay? Pronto, basicamente é isto. Não há assim nada para dizer. A inclusão depois é um processo que envolve resinas, ok? De epóxi, que já deves ter falado, que é basicamente uma espécie de petróleo, um resultante do petróleo e ajuda a que se forme um bloco rígido, ajuda na polimerização, ou seja, ajuda a que a substância que tu vais observar seja possível fazer cortes ultra finos dela. Imagina, tu tens um pedaço de várias células. Tu depois vais fazer cortes ultra finos no objetivo de conseguires observar partes específicas da célula. Imagina, tu vais cortar, né, a célula em vários pedaços para conseguir várias lâminas que vais ter, Sim. conseguir observar diferentes organelos presentes na célula. Percebes? Sim. Ok. Pronto, é basicamente isso. Ok. Podes avançar. Ok, isto é imagens. O que está a fazer? Sim. Diz isto. Ah, não, não. O teu objetivo é chegar a isto, vê? Tu queres chegar a estes blocos de epóxi, ou seja, tu pegaste na célula e no final tu vais juntar a resina para teres isto. Ok. E onde está o pontinho preto aí nessas imagens é onde está a célula, digamos. Onde está uma... Ok, ok. Tu depois vais fazer pequenos cortes, ou seja, vais levar a uma lâmina tipo deste género, assim, onde vais cortar esse pedaço de material, vais cortar, Sim. Sim. e depois vais observar esses pequenos pedaços que cortaste ao microscópio. Ok. Ok, podes avançar. É o que se faz, podes avançar. Podes avançar também. Podes avançar sempre. Esta parte agora é só mais imagens para Ok, são ver. imagens. Isto é tudo aquilo que se faz. O ultramicrómetro é onde se corta as coisas, ok? É o nome dado à tesoura que tu utilizas para cortar os diferentes os pedaços de resina que tu tens, onde estão as células. Tu formaste um pedaço de resina, tu vais cortar esse pedaço de resina em cortes ultra finos. Sim. Através do quê? Do ultramicrómetro, ok? O micrómetro Ok. é o responsável por cortar esses pedaços em camadas super finas. Força. Sim. Ok. Ok. Ok, podes avançar. Isto é Ok. diferentes tipos de contraste. Há o contraste positivo, negativo, mas isso é, é relevante para ti. Força, força. Ok. Aqui também. Não é importante. Isto agora, basicamente, até ao fim, já não vai ter grande coisa. Tu depois tens microscópio eletrónico também de varrimento, como tens o óptico de varrimento, também tens o eletrónico Sim. de varrimento. Qual é a diferença? É que o varrimento permite observar as estruturas em 3D, ou seja, Ok. permite saliências. É só Sim. isso. Ok. Mais nada, pronto. Ok. Já não é importante. Já nada isto é como se tu analisas depois os dados obtidos pela microscopia eletrónica. Já não é importante. Ok. Sim. Ok, Ok. podemos avançar para o próximo. Próximo.
Ou podemos finalizar. Não, ainda vamos Sim. continuar. Sim. Não, ainda vamos continuar. Força. Que acho que já não temos mais slides. Não, Não. eu estou a dizer o próximo. Sim, o próximo. Sim, ok. Que é. Do início, porque nós também começámos um bocadinho mais tarde, por isso. Sim. Aqui. Ok. Aqui. Citoquímica. Ok. Agora passamos para uma parte mais importante, que é a parte de citoquímica, ok? Que é a parte de como é que nós vamos perceber cada uma dos organelos presentes nas células, ok? Tem um processo chamado citoquímica, é esse processo. Ok, pronto. É uma técnica, pronto, é o que eu te disse. É um produto de reação, deve ser insolúvel. Pronto, isto não interessa muito, podes avançar na primeira parte. Ok, depois tu tens vários tipos de reações que podes fazer de citoquímica. Tens a reação de Fulgen, chegaste a falar? Não, acho que não falámos nada sobre citoquímica. Mas podemos falar só para tipo, ter uma ideia geral. Sim. Mas se calhar ainda vais falar, não? Se calhar, não sei. Mas até agora não falámos nada sobre citoquímica. Não me lembro Não? de falar. Ok, por exemplo, em histologia fala-se disto. Deixa-me só ver o que é isto. Eu acho que nunca ouvi falar. Imunocitoquímica? Não? Não. Então pronto, então olha, até fazemos o seguinte, podemos avançar para o próximo slide. Para o próximo? Está bem. Caso te apareça na tua matéria, porque eu até te pedi para mim a tua matéria. As palavras. Ok, está bem. Depois eu envio, se necessário. Só que, ok. Tu não chegaste a enviar, pois não? Não, só enviei tipo um documento com as temas da matéria. Sim. Conteúdos programáticos. Sim. Ai, espera, enviei mal. Pronto. Deixa-me só enviar. Ok. Núcleo. Professor, consegue-me ouvir? Ok, sim. Sim. É que eu vi tipo a imagem, sim. Ok. A imagem está ligada. Sim, está ligado. Só que tipo a professora parou a imagem, mas a coisa já está. Okay. Pronto, o núcleo é uma parte bem importante da célula, como tu provavelmente já falaste. Eu só preciso que me digas o que é que tu já falaste. Até antes, De por exemplo, modo geral. acho que é uma boa forma de nós Sim. terminarmos esta parte, porque Sim. nós falamos de microscópio e assim podemos falar já na próxima parte, já falamos de coisas diferentes. Porque imagina, tu falaste de microscópio, isso nós já abordamos e até já abordamos com muitos detalhes. Agora, eu preciso que me digas o que é que tu abordaste? Desculpa lá, aí diz-me então. De modo geral, de histologia e biologia celular. Mas como assim? Falámos de tipo em relação, tipo, falámos um bocado sobre. Focámos mais na histologia do que a biologia celular. Tipo, só temos tipo duas slides de biologia celular, tipo os componentes mais importantes da célula, aquelas tipo As mitose, diferenças meiosis, entre tudo. vegetal e animal, Sim. se calhar. Focámos mais no animal. Vegetal não. Sim. Já Depois. falaste da transcrição e tradução? Sim, também. Maior. Do modo mais geral. Sim. Depois, eu acho que tipo a focagem é mais na. Até agora é mais nos tecidos de aquelas quatro principais tecidos de histologia animal, tipo epitelial, muscular, conjuntivo, nervoso, isso tudo. Ok, então, Sim. ok. Ou seja, tu, desta parte de núcleo,
Ok, tu estás mais a falar dos diferentes tecidos conjuntivos, ok. Sim, sim, sim. Estás a falar da histologia um bocadinho diferente. Então, eu depois até vou enviar-te um outro nível de PowerPoint Aham. associados mais com histologia, porque todos estes PowerPoints estão associados só com a parte celular, Ah, tá bem. ok? Que é Ok. a parte que tu ainda não falaste muito. Depois, eu ainda vou. Depois, então, o que eu vou fazer é vou partir de onde tu estás. Tu estás mais a falar Uhum. de histologia, né? Então, depois Sim, sim, eu vou sim. começar a falar de Tipo, eu acho tecido. que a ideia da disciplina é tipo falarmos de um modo mais geral de biologia celular, só para entender tipo de uma forma mais tipo Sim, que claro. se servir de um base para a histologia. Eu acho que é tipo assim. Claro, Eles claro. não focaram muito na biologia celular, só para tipo de um modo geral e para servir como base de histologia. É só isso. Muito bem. Então, pronto, olha, Sim. então eu na próxima aula, nós já vamos falar, não destes PowerPoints que eu te enviei, vamos falar Uhum. destes PowerPoints provavelmente depois, caso Aham. seja preciso Sim. complementar com alguma coisa. Aham. Mas então, como tu me falaste de biologia celular e eu vi um bocadinho o programa e também aparecia Sim. isto, então Uhum. eu resolvi abordar Aham. contigo esta parte. Sim, sim, Mas, sim. mas agora estás-me a falar, ok, tecido conjuntivo, ok, isso já é uma outra parte. Eu Uhum. já associo essa parte a fisiologia animal, Ah, tá bem. Ok. ok? Uhum. Mas ok, Ok. é sem querido. Sim, sim. Pronto, então depois combinamos na próxima semana. Sim, sim. ahm, Depois combinamos no WhatsApp e marcamos um dia, se for possível, próxima semana. tá bom? Pode Sim, ser, sim. Miguel? Uhum. Olha, Ok, ok. tudo bom? Pá, bom fim de semana e Sim, diverte bom fim. isto tudo. Tá bem. Ok. Obrigado. Bom Tá fim bem? de semana também para si. Olha, Ok, envia-me sim? mesmo os PowerPoints que tu Os tens, parabéns. Tá bem. Vou envia tentar. sempre tudo, porque assim eu vou Ok. vendo e vou Sim, a sim. par e passo com aquilo que tu estás a dar, tá bem? Tá bem. Tchau, Tá. Miguel. Ok. Obrigado. Tchau. Bom fim de semana. Nada.